está muito ligado às questões do teatro, às questões da literatura, mas não era realmente pensado em termos da estética, como uma exigência do pensamento. E, de facto, Rosenkranz dá-se ao trabalho, ele é um neo-kantiano, mas muito ligado a Hegel também, sobretudo tem muitos aspectos da filosofia dele já muito próxima de Hegel, e, portanto, ele diz apenas isto: se não existisse a beleza, também não poderia existir o feio, porque este existe apenas como negação do primeiro, portanto, como negação da beleza. E há outra frase dele muito conhecida, que é esta: o inferno não é só ético e religioso, mas é estético. Portanto, é feio, mas esse feio é uma dimensão da estética. Bom, evidentemente que isto passa por uma questão muito importante, que é porque é que existe feio na arte, não é? Se a arte parte a partir de um modelo, se parte a partir de uma procura, de uma verdade, de um ideal, se pode ser aperfeiçoada pela técnica do artista, por que razão é que tem que haver feio na própria arte, não é? Esta ideia do feio na arte, para Rosenkranz, só se justifica na medida em que o feio faz parte da própria beleza. É uma outra dimensão da beleza. E que nós querendo representar o universal, a unidade, então temos também que trazer o feio à apelação. O feio, portanto, é uma dimensão do belo. É uma dimensão, evidentemente, mais ligada à matéria, mas que é também importante para nós a compreendermos. Evidentemente que a nomenclatura que Rosenkranz traz para o seu texto é muito hegeliana, mas o seu texto tem uma particularidade muito engraçada, porque ele aproxima-se muito de uma crítica da arte da época, de um gosto da época, e começa também por enumerar quais são as obras de arte e quais são as coisas que são claramente feias e que são claramente belas. E, portanto, o texto dele é muito interessante para a história da crítica da arte, que é uma disciplina que eu também trabalho e que eu dou, porque nos permite perceber uma dimensão do gosto que o próprio Rosenkranz desenvolve na sua teoria. Bom, portanto, o feio pode estar ligado ao mal, pode estar ligado ao demoníaco, e tudo isso deve estar presente realmente na arte, e a própria arte deve purificar o feio. Deve ter essa função de o trazer, mas ao mesmo tempo de o adoçar, não é? De o trazer e ao mesmo tempo de o adoçar. Portanto, não há qualquer problema em o feio estar presente na arte. É uma categoria que deve ser pensada. É evidente que depois as continuidades desta reflexão sobre o feio e sobre o belo se encaminham para particularidades mais complexas. E acabarão mesmo por ser completamente desmistificadas e desconstruídas com Nietzsche, que nos traz outro tipo de valores, que é o apolíneo e o dionisíaco, em que há uma relação com a ordem no apolíneo, há uma relação com a desordem, com o caos e com o instinto no dionisíaco, e para Nietzsche são esses valores, sobretudo, que importam, e nunca mais o que é o belo e o que é o feio. Mas, para terminar, trazia-vos só uma pintura de um grande pintor do maneirismo, que é o Veronese, que é as Bodas de Canaã, que é um quadro magistral, é um grande quadro que une precisamente uma dimensão pagã, uma dimensão religiosa, em que Cristo pode ser visto exatamente aqui no centro ali da composição, e que este quadro é muito curioso porque, se nós formos em pormenor ver todas as figuras que aqui se encontram, e evidentemente estas bodas de Canaã recortam só o milagre de transformar a água em vinho, não é? Verificamos que há uma série de acontecimentos perturbadores. Eu não vou dizer quais são, para aguçar a vossa curiosidade. O que eu vos proponho é que vão à net, no site do Louvre, ver de facto o quadro em uma dimensão mais ampla, e procurem os feios, as frialdades que Veronese inclui neste quadro, e que é realmente extraordinário. É a partida do pintor, a partida no sentido da brincadeira, não é? De colocar situações de facto que dizem respeito a algo que já não tem a ver com a cerimónia, que tem a ver com a dimensão do comportamento humano, e ele vai colocando aqui pelo meio, mas temos que estar muito atentos para as ver. E, portanto, eu não vou mostrar para vocês depois procurarem. E termino, de facto, a minha apresentação, a minha conversa com este repto, enfim, de irem ver o Veronese. Muitos já ouviram ao vivo, provavelmente, mas agora podem também procurar. E então encontrar o tal feio na arte, que é simultaneamente o feio e o belo, já que o sublime para Kant só está na natureza e na matemática, e o respeito de Kant inteiramente à noção.